Então, meus queridos irmãos, que alegria poder estar mais uma vez aqui com vocês. E a pergunta é fantástica, é uma pergunta polêmica, porque a pergunta é: Jó foi um personagem literal ou fictício? Bem, na verdade, para a gente responder isso, a gente tem que pensar algumas coisas. Primeiro, Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia. E há uma discussão dos santos teológicos que o seu autor tem a possibilidade de ser Moisés, Abraão ou até mesmo o próprio Jó. Ele está situado na galeria poética do Antigo Testamentário. Todavia, nessa discussão não há um acordo comum entre os estudiosos da Bíblia, os que se debruçaram, para falar quem de fato escreveu o livro de Jó. Isso é de comum acordo. Há quem defenda a bandeira de que foi Abraão, de que foi Moisés ou de que foi o próprio Jó. Ainda é algo muito incerto. Agora, quanto à pergunta se ele é um personagem fictício ou literal, aí nós vamos ler a Bíblia. Uma das coisas que a gente precisa prestar atenção é que, apesar de o livro de Jó aparecer, repito, na galeria poética do Antigo Testamentário, esse livro não é, ou essa história não é uma poesia. Essa história é algo literal. Veja comigo. Capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, ou seja, existia um ponto geográfico, cujo nome era Jó, que no hebraico nós chamamos de Iov. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Note agora o verso de número 6 do capítulo 1. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Verso 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás, verso 9, ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? 10. Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentado na terra. Verso 11. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema de ti na tua face. Verso 12. Então, e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Você conhece, ou pelo menos deveria conhecer, parte dessa história, a arruaça que Satanás fez nos bens de Jó, contra os filhos de Jó. E aí a gente pensa, por conta da máxima do sofrimento expresso no livro de Jó, que um homem talvez não poderia suportar tantas coisas assim. Porque o camarada era o mais rico do Oriente, ficou pobre da manhã para a noite, ele perde 10 filhos num único dia. Você sabe o que é chorar sobre 10 caixões? Se perder já é ruim, imagina perder 10 filhos no mesmo dia. 10 caixões, 10 filhos que ele amava tanto, que ele se dedicou, e morreram todos da mesma trágica, todos no mesmo acidente, todos no mesmo dia. E aí, a pergunta que me fizeram agora é esta: é um personagem literal ou fictício? É um personagem literal, pois o próprio Deus dá testemunho de Jó. Imagina a moral que esse homem tem, pois o próprio Deus deu testemunho dele.
Em um momento em que os filhos de Deus estavam se apresentando ao Senhor, Satanás veio no meio deles. Você perceba que Satanás não pia nada onde a presença de Deus está como máxima. Ele não faz nada. Diz Martinho Lutero no seu livro Nascido Escravo que o diabo é um cão na coleira de Deus. Cito isso como uma fonte de apoio. E aí, até o diabo é um servo para a vontade de Deus, uma ferramenta que Deus se utiliza. E vou dizer, a Bíblia diz que ele teme e treme. Nós, seres humanos, somos desobedientes, achamos que podemos fazer o que queremos, mas o diabo teme e treme. Perceba que Deus começa o diálogo. Viste tu, meu servo Jó? Existe um livro entre os judeus, Agadá de Pessa, eu não vou lembrar agora aqui o nome do autor, mas é um livro antigo, é raridade, Agadá de Pessa. E o autor coloca o Jó como um dos conselheiros de Faraó. Ele coloca o Jó, assim como Bilã, que é Balaão, assim como Ietro, que é Jetro, o Reuel, como um dos conselheiros de Faraó para a matança das crianças no Egito. Página 19, 20 e 21 de Agadá de Pessa. E aí, quando você vai olhar para o personagem Jó, ele não está cronologicamente, devidamente colocado na Bíblia. Porque se ele estivesse devidamente, pelo seu tempo, posto no Antigo Testamento, ele seria o primeiro livro da Bíblia. E dentre as muitas curiosidades do que acontece, você percebe que Jó, ele vai, depois de perder os seus 10 filhos, dizer a seguinte frase: Deus me deu, Deus tomou. Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. A expressão que os judeus mais usam no mundo, Baruch Hashem, ou seja, bendito seja o nome do Eterno, ou bendito seja o Senhor. Jó foi quem expressou essa frase com uma máxima no meio da sua dor, porque maior que a sua dor era o Deus a quem ele adorava. E aí, enquanto muitas pessoas se perguntam, será que foi um personagem fictício, se foi um personagem literal? Deus dá testemunho de Jó. Deus aponta a Jó como alvo de Satanás. Perceba que não teve um profeta naquele dia para dizer: Jó, Satanás está vindo por aí, o inimigo está furioso contigo, ele vai se levantar. Não teve nada disso. Porque a quem Deus dá testemunho, Deus sabe, de fato, da sua fidelidade. E aí vem a pergunta para você: será que Deus pode dar testemunho de você, assim como deu testemunho de Jó? Será que Deus pode falar dos nossos feitos, da nossa retidão, assim como falou de Jó? Pense nisso. Não era um personagem fictício, era um personagem literal falando de Bíblia. E falando de Bíblia, eu preciso fechar essa parte falando do que Jó deu testemunho da parte de Deus, no capítulo 42, já no finalzinho, no verso 2. Bem sei que tudo pode, e que nenhum dos teus pensamentos, ou em outras traduções, dos teus propósitos, podem serem impedidos. Quem sabe, você olha tantas vezes para o personagem Jó e não entendeu que Jó é a prova de que andar com Deus não é viver facilidade. A vida não é esse morango, como alguns falam hoje no maneirismo, né, do nosso português, dentro da nossa nação chamada Brasil. Mas, se Deus estiver, e se Deus for o centro, passe o que passar, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus te abençoe. E eu quero lembrar a você que nós temos um link na nossa descrição do nosso canal para que você envie a sua pergunta com um vídeo até 30 segundos, podendo passar aí 5, 7 segundos. Você vai falar o seu nome, a cidade de onde você está e vai fazer a sua pergunta. Conto com a sua colaboração. Curta, comente, compartilhe. Vamos continuar espalhando esta ideia, falando de Bíblia.